te adoramos nesta manhã, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo és tu. Ergue as tuas mãos e diga para o Senhor: eu te adoro. Aleluia, Senhor. Eu te adoro. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Aplauda o Senhor. Diga que você adora, que você o ama. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Creia que o Senhor te levará a você andar sobre as águas nesta manhã. Amém? Aleluia. Oh, santo, santo és tu, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. A tua presença, Senhor Jesus, seja real no nosso meio, Senhor. Glorifique-te, Deus. Aleluia, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Diga ao Senhor: se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
suas mãos e declare aleluias ao Senhor. Tá lindo, igreja, cante. Jesus. Aleluia. Aleluia. Tua igreja, Senhor. Este Deus, amados, aplauda porque Ele merece. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Eu gostaria que você desse a paz a essa pessoa, amém, que está ao seu lado. Dê um bom dia a essa pessoa. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és Tu, Senhor. Aleluia. Vamos adorar, amém, ao nosso Deus que nós cremos e conhecemos. Que se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia, você crê nisso? Eu creio, amém, neste Deus maravilhoso que sempre faz o melhor por nós, mesmo sem nós entendermos. Amém? Temos que confiar. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Diga, dele vem o sim, o amém, somente dele mais.
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, o que sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, o que sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Essa canção é uma oração, declare. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, o que és? Seja o louvor. Declare. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Diga: eu adoro pelo que Ele é.
nosso Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Nesta manhã, feche seus olhos, abra suas mãos. Você que veio a esse lugar para adorar o Senhor, abra suas mãos, continue cantando essa canção nesta manhã. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Libere o seu coração nesta manhã, antes de ouvirmos a palavra com o pastor Pedro. Vamos continuar falando com Deus, adorando a Ele. Declare isso, que declare nesta manhã. Declare nesta manhã o seu amor ao Senhor. Declare a Ele. Eu não sei como você chegou aqui esta manhã, não sei como tem sido os seus dias, mas neste momento vamos declarar o nosso amor, a nossa dependência do Senhor. Nós dependemos da graça, do favor imerecido de Deus, e é por ela que estamos aqui esta manhã. É pelo seu favor, é pelo seu amor, é porque a sua misericórdia, ela se renovou mais uma manhã. Levante as suas mãos se você pode. Se você pode falar com Deus, adorar Ele, declarar isso. Declare isso sobre a sua vida. Declare isso: Senhor, eu te amo. Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo da Tua bondade. Eu estou aqui nesta manhã porque eu preciso de Ti. Eu vim aqui esta manhã porque eu preciso do Senhor, eu preciso da Sua presença. Prepare o seu coração para receber a palavra de Deus nesta manhã. Prepare o seu coração para receber aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra poderosa para o meu coração nesta manhã. Você que acredita que nesta manhã é uma manhã de milagre, é uma manhã de restauração, é uma manhã de confirmação da palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Comece a declarar nesta manhã: Senhor, eu declaro o Teu bem sobre a minha casa. Senhor, eu declaro, Pai, a Tua salvação sobre a minha casa. Senhor, eu tenho lutado pela minha casa, não tenho visto resultados, mas nesta manhã, Senhor, libera a Tua palavra, libera, Pai, as portas. Senhor, libera os Teus milagres sobre a minha vida. Pai, eu estou angustiado, Pai, eu preciso ouvir a Tua voz nesta manhã. Eu preciso de uma resposta da parte do Senhor. Eu creio que a palavra de Deus, ela já foi liberada nesta manhã sobre a nossa vida. Oh, Senhor Deus, nós declaramos, Pai amado, o Teu bem nesta manhã. Abençoa, Pai, o Teu filho que vai trazer a palavra, o pastor Pedro. Que a Tua palavra venha, Pai, reinar no nosso coração. Pai, que o sedento seja saciado nesta manhã. Pai, que nós possamos sair daqui saciados pela Tua palavra. E assim como disse o apóstolo Pedro, que possamos ser como criança recém-nascida, que desejam ardentemente a palavra de Deus. E o nosso coração deseja nesta manhã, Pai, a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor. Obrigado, pastor Jefferson. Bom dia, queridos. Ainda em pé, abra suas mãos, diga: amado Senhor, o meu coração está liberado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amado Senhor, eu desejo receber o Teu bem, o Teu melhor. Eu quero vivenciar os Teus milagres na minha vida e na minha família. Em nome do Senhor, que assim seja. Amém. Antes que você se assente, procure aí alguém do seu lado para você cumprimentar, exercer a comunhão. Obrigado, esse louvor tão especial, tão gracioso, não é? Coisa boa, Deus abençoe vocês. Estavam com saudade dessa voz da Vanessa aí, né? Essa voz graciosa. Muito bom, Vanessa, o louvor, muito bom, pessoal, essa equipe, muito especial, coisa boa. Esse baterista é de alto nível, só ali na elegância. Olha, uma turma muito boa de manhã, muito agradável esse louvor, muito bom, coisa maravilhosa. Queridos, eu quero convidá-los à palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Eu quero dar sequência naquilo que nós começamos na semana passada. Isso, está com o banner do fundo ali para mim, por favor? Ok? Hebreus, capítulo 12,
versículo 3, lá no Novo Testamento, nós estamos falando sobre essa capacidade de superar as oposições. Hebreus, capítulo 12, versículo 3. É muito bom pensar que a oposição, ela não é só maléfica, não é? A gente pensa às vezes que a oposição, ela é ruim, mas há uma oposição favorável. Embora a nossa fala durante essas 2 semanas, elas se dão no âmbito dessa oposição que não é benéfica, que não vem para favorecer, que não vem para ajudar. Vamos lá então, Hebreus capítulo 12, versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Essa é a palavra de Deus. Queridos, a maioria das pessoas que se deixam levar por algum tipo de oposição, primeiramente, eles não pensam bem. São pessoas que com facilidade eles reagem pela emoção, não é? É muito bom nós agirmos por emoção, até porque nós somos um ser emocional, mas no que diz respeito à oposição contrária, é muito bom nós usarmos a nossa inteligência, não é? A chamada inteligência emocional. Além, claro, sem sombra de dúvida, nós não podemos desconsiderar a inteligência espiritual. Mas a maioria das pessoas que elas com facilidade se deixam levar por oposição, seja ela até no âmbito espiritual. Eu disse a vocês na semana passada que a oposição, ela também se dá no âmbito espiritual. Eles emocionalmente são frágeis. Um bom exemplo disso, a pessoa começa a orar, começa a vir para a igreja, aí ela começa a fazer as coisas e tudo dá errado. Aí o que ela diz? O que eu estou fazendo na igreja? Eu comecei a vir na igreja, a coisa começou a piorar, o que eu vou fazer? Então ela com facilidade, ela desanima. Ela vem justamente, ela vem dar um testemunho. Aí depois do testemunho a coisa se atrapalha e piora. Ela diz, nunca mais vou testemunhar, porque eu testemunhei e a coisa ruim veio sobre a minha vida. Não quero mais testemunhar. A pessoa é um irmão que não está fazendo a obra de Deus. E as coisas vão indo. Aí um dia ele diz, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso me comprometer, eu quero trabalhar na obra de Deus. E quando ele começa a trabalhar na obra de Deus, as oposições aparecem. Aí ele diz, meu Deus, enquanto eu estava sentado, parado, nunca aconteceu nada, nenhum levante, nenhuma situação. Justamente agora que eu me propus a fazer algo para Deus, vieram situações. Não, então eu vou voltar a me sentar no banco e nunca mais fazer nada. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não pensou bem. É uma pessoa que não parou para pensar bem que existe alguma força contrária que não quer que você faça algo para Deus. Pense bem, é isso que o texto está dizendo. Pense bem em Jesus, que não tinha nenhum pecado, nenhuma falha, nada. E ele sofreu muitas oposições de pecadores. Jesus não tinha nenhum pecado, só veio fazer o bem. Em algum momento nós falhamos, em algum momento nós seres humanos não suprimos a expectativa do outro, até porque já diz a psicologia que o ser humano é um ser faltante, é um ser que falta, é um ser que não consegue suprir. Ninguém consegue suprir 100% a necessidade do outro. A mulher espera que o marido seja o seu herói em tudo, e nunca vai ser. Que a pessoa que ele escolheu para viver do seu lado, que ela vai suprir toda a necessidade, vai cumprir o papel de pai. Quem sabe não teve um pai na vida, então casou com alguém que quer que ele seja o pai. Não, mas ele é o marido, não vai ser o pai. Quem sabe quis ter um filho, não pôde ter filho, aí olha o marido como um filho e o trata como se ele fosse não o seu marido, mas o seu filho. Esse lugar nunca vai ser ocupado. Por quê? Porque o ser humano é um ser que falta. A pessoa idealiza o pastor e acha que ele é Deus, é um anjo. Impossível. O ser humano é um ser que falta.
E por isso as pessoas então elas se frustram com facilidade, porque ela olha as situações e elas não pensam bem. Não, não é bem assim. Ninguém é perfeito. Meu marido não é, minha mulher não é. É certo. Se alguma coisa está me querendo me puxar para trás, depois que eu fiz um propósito de me batizar, é certo que é alguma coisa espiritual. É certo que algo não me quer que eu faça algo para Deus. Sabe o que é isso? Isso é falta de pensar bem. É muito importante pensar bem em tudo que nós vamos fazer. Por isso, querido, aquela pessoa que diz assim, ó, tem que fechar um negócio agora. Tem que ser agora. Se tu não comprar agora, não der uma entrada, tu vai perder a promoção. Meu irmão, não compra coisa assim. Essa coisa assim, sabe? Que você não consegue pensar, calcular o juro, se vale a pena comprar. Não cai nesse tipo de conversa. Tem que ser agora, né? Aí liga lá a pessoa do marketing para vender algo. Tem que ser agora. Se tu não fechar agora, tu vai perder. Tu diz, não, deixa eu pensar. Não. Querido, então, tudo bem. Eu nunca mais caio em conversa assim. Deus o livre. Uma vez eu já me meti numa assim. Não, tem que ser agora, se não der uma entrada. Lá em São Paulo, há muitos anos atrás. Hoje não faço, nunca mais faço isso. Deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu ver se vale a pena, deixa eu calcular. Não, mas se o senhor não comprar agora, nunca mais. Então, paciência. O que é do homem, o bicho não come, já tem um adágio popular, não é? O que vai ser meu, paciência. Se não vir agora, vai vir depois. É muito importante pensar bem. Na igreja, queridos, pense bem. Pense bem. A minha intenção como pastor dessa igreja é que Deus nos dê uma geração de homens e mulheres que pensem bem. Não só haja por emoção no culto. Como é que o culto estava? Não sei. Mas o que o pastor pregou? Eu não sei. Eu só sei que estava muita glória, muito poder, muitas línguas estranhas, muito reteté. Qual foi o texto que ele pregou? Não, eu nem me lembro. O que foi que ele disse mesmo? Não sei. Eu só sei que era muito poder de Deus. Isso é visível, que é pura emoção. A emoção é muito bom, é parte, não é inerente do ser humano. É importante nós sermos pessoas que seres emocionais. Isso é bom. Mas não só assim, queridos. Por isso é importante muitas coisas pensar bem. No culto, pensa bem o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, o que está sendo dito. Você pode dizer, foi maravilhoso, senti a presença de Deus. Mas ele pregou isso, falou aquilo. Por quê? Porque deu tempo você pensar. Pense bem, é aquilo que o apóstolo fala de um culto racional. Fazer um culto também com raciocínio, com inteligência, com sabedoria. Digam amém. Então, nesta manhã, a minha intenção é que você pense bem. Para quê? Para aprender a desenvolver, quem já tem, manter, e quem não tem, desenvolver a capacidade de superar oposições. Porque tem gente que vai indo muito bem, ele deslancha muito bem. Quando chega a oposição, a pessoa não sabe o que fazer. Ou ela briga, ou faz um fiasco, ou ela recua. Ela não tem a habilidade para poder lidar com as situações, sejam elas como for, para considerar, para ponderar se é uma oposição favorável, não é? É o marido que chega e diz assim, eu vi um terreno em tal lugar, eu vou comprar, estou pensando. A mulher chega e diz assim, não. Aí ele enlouquece. Não, mas já pensei, é os terrenos da minha vida. Não, já estou pensando, tu não sabe. E aí começa uma briga. O marido não soube lidar com a oposição da mulher. Quem sabe pare. Então vamos sentar os dois. E aí, se o marido é um homem inteligente e sabe lidar com aquela oposição, que quem sabe é uma oposição para livrá-lo de uma furada, porque quem sabe não é o momento de comprar o terreno, mas quem sabe já quitar algumas dívidas, não fazer mais uma outra. Então aí ele para, se ele é um homem inteligente, ele para e analisa se aquela oposição da sua esposa não é uma oposição que não quer que ele compre, para adquirir para ambos. Mas quem sabe ele vai adquirir um bem, mas com ele uma dívida que vai se juntar a outra e vai superar o salário dele. Então ele tem que parar para pensar se aquela posição não é favorável. E por isso é importante pensar,
ponderar. Aí ele analisa, não, pai, é verdade. Quem sabe vamos pagar mais algumas contas e depois a gente compra. Então essa oposição dessa esposa não se mostrou uma oposição para contrariar, para destruir o marido, para mostrar que ela que tem sabedoria, que ela que manda em casa. Mas se quem sabe naquele momento foi ela que conseguiu ter uma visão maior da coisa. Então aquela oposição foi uma oposição que foi para o bem, que foi favorável. E digo uma coisa, há aquela oposição que ela é construtiva. Por exemplo, numa situação dessa que eu usei. Mas a maioria das oposições, elas são destrutivas. Mas se eu e você temos a habilidade e a capacidade para superar as oposições, mesmo aquelas que são destrutivas, com a graça de Deus e com a habilidade, elas nos tornam favoráveis. E com elas, nós crescemos muito mais ainda. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Eu disse a vocês que a oposição, ela começa nos céus. Se você não estava aqui domingo passado, nós estamos transmitindo o culto a partir do meu canal. Então, essa pregação da semana passada está lá no meu canal. Assista ela para você ver a primeira parte dessa pregação, se você não estava aqui semana passada. Mas sucintamente eu disse a vocês que a oposição ela começou nos céus com Lúcifer. Por exemplo, eis uma oposição maléfica, porque Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Ele fez todo um complô para destronar Deus. Ele disse, eu serei maior do que ele, eu posso ocupar o lugar dele. Citei a vocês situações de pessoas que elas fazem as tramóias para tomar o marido do outro, a mulher do outro, para tomar o emprego do outro. Citei a vocês várias situações de pessoas que fazem algumas tramóias, algumas falas, algumas conversas para prejudicar o outro, para tomar o lugar do outro. Um tempo desse veio um irmão a mim e disse, pastor, lá na minha empresa, um colega, uma pessoa minha, eu confessei algo, só que eu estava pensando. Ele foi lá, contou para o chefe, para querer me queimar, porque a intenção dele era assumir o meu lugar. Digo, meu Deus do céu, pastor, é possível isso? Digo, claro que é. Tem gente de todo jeito. A pessoa foi lá, ele só estava compartilhando um pensamento, uma ideia, nada demais. Ele foi lá, mudou toda a história, falou para o chefe, para quê? Para que o chefe o despedisse, para que ele assumisse o lugar, porque aquela pessoa queria o lugar daquele irmão, aquela função de chefia. Eis uma oposição que ela é maléfica, que ela quer prejudicar. Diga misericórdia. Então eu disse a vocês que essa oposição começa lá nos céus com Lúcifer, depois ela se manifesta na terra, quando Adão e Eva vão se opor à vontade de Deus. Por isso que eu disse a vocês que não existe também essa oposição que não é luciferiana, que não é maléfica. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, não é que eles estão sendo malignos, eles estão sendo inocentes, porque Deus disse para eles, não coma do fruto, comam de tudo, mas não comam desse fruto. Quando eles comem do fruto, eles desobedecem a Deus, eles se opõem a Deus, e como consequência disso, a destruição. Eles não tinham uma intenção, Adão e Eva não tinham a intenção, a maldade contra Deus, mas quem estava por trás era o diabo. O diabo tinha a intenção de atrapalhar o plano de Deus. É como, por exemplo, um rapaz que quer namorar uma moça. A intenção dele é aquela moça, ele quer bem, ele gosta. Aí o pai diz, e eu citei para vocês um exemplo verídico, contado aqui na igreja por uma médica aqui na Adonep, que veio fazer aqui um chá. O rapaz, ele quer aquela moça, se cantou com ele, e a mãe olha e diz assim, não é para você, não se enfia nisso. E a moça disse, e o rapaz diz, mas ela é linda, ela é o amor da minha vida, é ela que eu quero. E o pai diz, espera um pouco. Aí o pai se opõe. O pai nunca vai querer o mal de seu filho, a mãe nunca vai querer geralmente deve ser assim, né? A mãe nunca vai querer o mal da sua filha, mas aí a mãe diz,
esse rapaz não é para você. Essa moça não é para você. Eis uma oposição que não é luciferiana, que não é maligna. Aí o filho diz assim: mas eu vou assim mesmo. É claro que, quem sabe, a intenção dele não é contrariar o pai e a mãe. É que, como ele não pensou bem, ele vai na emoção, ele vai na paixão e se enfia com aquela moça, e se enfia com aquele rapaz. E aí, depois da história, vocês já sabem, é muito difícil um caso desse que não dá em tragédia. Eu nunca vou esquecer o caso do Mike Murdock. O Mike Murdock conta que ele estava no seminário da formação de pastores, e um dos professores, um dos mais conceituados, chamou ele e disse assim: essa moça que você namora não é para você. Quando a Bíblia diz não se coloque num jugo desigual, não é num jugo desigual de casar com alguém que não é da igreja. É um jugo desigual de ideias. Quando você coloca o jugo sobre o boi, sobre a carreta, aquela madeira que vai em cima do boi, os bois têm que ser da mesma altura, porque senão vai ficar desigual. Um vai puxar a carga mais que o outro. Quando se coloca a canga, o jugo sobre os bois, sobre os cavalos, ambos os bois e cavalos têm que ser da mesma altura, para que fique o jugo igual, para que a canga fique igual, porque senão um vai puxar mais que o outro e o outro vai sofrer. As pessoas pensam que jugo desigual é eu tenho que casar com alguém da igreja. Não, é igualdade de ideias, de pensamentos. Melhor que seja da igreja, melhor. Mas isso não quer dizer, é uma igualdade de sentimentos, uma igualdade de propósitos, uma igualdade de ideias. E ele disse: você é um homem que está muito além. E essa moça, ela não quer nada com nada, ela não está no mesmo jugo que você. Aí ele, então tá. Aí desmanchou o namoro. Uns meses depois, ele não se aguentou e voltou o namoro. E quando voltou, ela não foi boba, já noivou. Porque tem mulher que é um avião, né? Então, para garantir, já noivou e já fez um jeito de casar. Casou com ele. Ele falou assim, 6 meses depois, 6 meses de casado, eu estava com ela no tribunal, se separando. Meu Deus do céu. Por quê? Porque ele não ouviu uma voz sábia. Essa oposição que veio para dizer não é para você, ele não ouviu. Aí, até hoje ele não casou. Está com mais de 60 anos. Até hoje ele tem trauma e ele não casou. O Mike Murdock, muito conhecido. Você me entende, queridos? O que é isso? Não é essa oposição do mal. Eu lembro que uma pessoa veio a mim e disse: me encantei com uma pessoa assim, que eu vi ela no lugar e tal. Eu digo: rapaz, vai com calma. Não é para você isso. Não, mas Deus falou. Eu digo: não mete Deus no meio dessas coisas. E ele foi. E aí, a história você já sabe, a mesma de sempre. Você entendeu, queridos? Tem oposição que não é com a má intenção, é para o bem. A questão é as motivações. A motivação que está por trás daquela fala. Que tipo de fala é? É uma oposição porque o pai quer prejudicar o filho? É aquela oposição que a mãe quer prejudicar o filho? Claro que não. Se a intenção é prejudicar, aí é uma oposição luciferiana. Aí é uma oposição maléfica. Mas se é para o bem, se é uma instrução, se é um conselho, aí é favorável. Eis aí uma fala muito interessante. É aquilo que eu disse a vocês do judeu, que come o mel e ele limpa a boca, se cuidando, não precisava ficar demonstrando. Então, eis uma pessoa sábia. O dilema é quando vem aquela oposição para prejudicar, para queimar, para destruir. A oposição de Adão e Eva contra Deus não era maléfica, luciferiana, mas a do diabo era. E aí está o perigo, diga misericórdia. Eu disse a vocês que a oposição depois de Adão e Eva vão se dar entre os irmãos, entre Caim e Abel.
porque Deus aceitou o sacrifício de Caim e não de Abel, Caim se opõe a Abel, ao ponto que mata. Então existe um tipo de oposição que a pessoa se incha tanto, fica tanto iracunda, que está disposto a matar o outro. Se não mata fisicamente, mata nas emoções, mata nas relações, mata nos sentimentos. Isso não é de Deus, isso não é saudável, isso não é o bem. Se a Bíblia diz que a gente deve amar, principalmente os nossos inimigos. Se nós amarmos os nossos amigos, isso é normal. O segredo do amor genuíno é quem ama até o inimigo. Ah, não, porque a pessoa nunca mais quis andar comigo, então eu corto da minha vida, nunca mais olho. Isso não é favorável, diga misericórdia. Eu disse a vocês que a oposição, ela se dá no campo espiritual, ela começa no campo espiritual. Falei isso bem semana passada, depois você pode assistir. Que a oposição, ela ocorre no campo emocional, do próprio indivíduo que se opõe. Coloca ideias na sua cabeça e diz: isso não é para mim, eu não consigo. Ele mesmo coloca considerações, barreiras, entraves na sua vida. A gente diz: querido, venha para a assistência pastoral, mas eu não tenho capacidade. Querido, venha para o louvor, mas eu não tenho condições, habilidade. Se não tem, então vai estudar, vai para uma aula. Eu não tenho condições de ser, eu sou burro, ignorante, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade para ser um assistente. Tem um treinamento. Então venha. A pessoa mesmo coloca em si travas, muros, barreiras, empecilhos, ela mesmo se opõe a si. Isso é um problema para o ser humano. Pessoas que a gente diz: querido, você tem um potencial para ser um líder de célula. Você tem condições de ser alguém que pode ser um empreendedor. Você pode. Esses dias eu disse para alguém: olha, eu quero ver você chegando ao nível superior. E a pessoa disse assim: não, pastor, eu vim lá de fora, eu não tenho o primeiro grau. Não, pastor. Eu digo: não, você tem condições, você tem o potencial. A pessoa hoje está numa graduação no nível superior. Eu consegui convencer essa pessoa que ela tinha um potencial. Elas anos e anos e anos se podando, dizendo que ela não tinha condições. Eu digo: não, você tem. Comece, vai indo, vai fazendo essas provas, vai fazendo esses EJA, vai indo, até que você vai entrar. Hoje ela está fazendo o nível superior. Então tem pessoas que se opõem a si mesmo. Não coloque oposição em você mesmo. Se Deus está com você, se a graça de Deus está em você, é aquilo que eu disse semana passada: você pode fazer proezas. E proezas é aquilo que está além da capacidade humana. Em Deus você pode alcançar lugares que você nem imaginava. Com Deus você pode dar saltos maiores do que você já deu em toda a sua trajetória, porque Deus é contigo. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você o faça com alegria. Eu quero falar com você sobre Moisés e a sua capacidade de superar oposições. Eu quero falar com você também, citando agora Moisés e a capacidade de como ele lidou com a oposição. Mas uma coisa eu quero que você grave na sua mente: nem todos estão querendo ajudar você. Olhe para mim, vocês. Nem todo mundo vai querer ajudar você. Nem todo mundo vai estar disposto a ajudar você. Pense nisso. Tem coisas que nós temos que fazer uma força a mais. Nem todo mundo, às vezes a gente acha que todo mundo vai estender a mão, vai correr com a gente, vai lutar, vai orar, vai interceder, vai torcer. Não, tem aqueles que vão torcer contra você. E às vezes pessoas próximas a você, que você não pode ser inocente. Fique atento com isso. Me surpreendo com algumas pessoas que dizem assim: existe isso no meio da igreja? Não, né? Não existe, né, querido? Se houve nos céus com Lúcifer, por que não no meio dos seres humanos? Não vai me dizer que em toda a sua família todo mundo é santinho, todo mundo é mimoso, todo mundo é querido. Só se for na sua. Parabéns se a sua família é assim.
Na minha não é. Tem cada peça que só Cristo pode ter misericórdia. E todo mundo criado na igreja. O que não é bem crente é o mais certo. Sinceramente. Na minha é assim. O que de vez em quando eu tomo uns tragos é o que para mim é o que mais tem caráter. Aqueles que mais estão siriri, para mim, são os mais complicados. Na minha família tem sido assim. Eu não sei na sua. Nem todo mundo vai querer ver o seu sucesso, ver o seu bem. Você tem que começar a vida pensando nisso. Por isso tem que fazer força a mais. Por isso que você mesmo não pode se ponderar. Colocar oposição em você mesmo. Pense, se as pessoas já se opõem a você, você coloca barreira em você, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa trabalhar a sua autoestima, claro que sim. Tem o Espírito Santo, tem Deus, que coisa boa, mas é muito importante você usar a sua inteligência. Aliada ao Espírito Santo, aí você vence. Eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo, mas alguém chega para elas e diz assim, ó, bem, você é um fracassado. Ah, é verdade, é mesmo. Aí elas desabam. Não entendo isso. Você não vai chegar a lugar nenhum dessa maneira. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Vamos lá. É importante que você fique atento. Antes que eu fale de Moisés, existe aquela oposição que ela é velada. Ela está aí, não é? É como eu citei a vocês, os partidos políticos, não é? Está lá o partido que está no governo hoje. Aqueles que foram governo, agora eles se opõem de forma à vista, velado, está aí. Existem pessoas que se opõem veladamente. Existem pessoas que dizem assim, eu não gosto do pastor Jefferson, eu não vou com a cara dele. Não sei se existe, mas deve ter gente que chega e diz assim, ó, não, eu não gosto, não gosto. Tem essa velada. Você já sabe quem é que não gosta de você. Mas tem aquela oposição que ela é discreta. E aí mora o perigo. Aquele irmão que chega e ele alisa. Aquela pessoa que chega e diz assim, eu quero o teu bem. Eu estou orando por você, viu? Aí vai lá na sua casa e, eu queria vir passar uns dias com você, que ele está de olho na sua mulher, fique esperto. Não seja inocente. Aí você diz assim, pega aqui o carro, leva a minha mulher lá no centro. Aí você dá o carro, deixa o carro levar a tua mulher, vai nessa. Não seja bobo. Eu disse isso semana passada. Essa oposição é a mais perigosa. Essa oposição que não é velada, que ela não aparece, mas ela está ali, gente. Que nós não podemos ser inocentes. Diga misericórdia. Eu estava vendo ontem, rapidamente ali na TV, uma entrevista do Gentílio com o Celso Portiolli, ele dizendo que fez 25 anos de SBT e que no começo, no primeiro programa que ele fez, ele teve a oposição da plateia. A plateia, no primeiro dia que ele foi vaiado por 200 jovens que estavam ali na plateia. Ele foi vaiado, não fez um programa bom. O primeiro programa que ele fez piloto, não foi bom, foi vaiado. Se ele é uma pessoa que não é uma pessoa inteligente, ele diz assim, ó, pega o microfone, isso aqui nunca mais é para mim. Não, ele foi o segundo, foi o terceiro, e hoje está lá. Quem não conhece Celso Portiolli e a capacidade que ele tem de articular com o público, está aí. Ele superou a oposição, ele soube lidar com a oposição. Tem um filme que assisti esses dias do Andrea Bocelli, um filme verídico, me esqueci o nome agora, Voz do Silêncio, alguma coisa assim, Música do Silêncio, eu vou ver depois bem. Conta a história do Andrea Bocelli, que para mim da música erudita, para mim é o melhor que existe, até porque eu me identifico com ele, porque ele é cego, mamãe foi cega, eu me identifico com o Bocelli. Adoro no sentido, né, irmão? O pastor está adorando o Bocelli. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu gosto. Eu não gosto de música do mundo. Não assisto, não escuto. Algumas gaúchas que não são bagaceiras. Gosto de música cristã e boa. Também, se for umas evangélicas sem fundamento, eu não escuto porque é evangélica.
Entendeu? Tem umas músicas evangélicas que ficam só assim, ó, Deus é bom, Deus é bom. Que loucura é ela, né? Não sai disso. Eu não gosto de música que não tem letra, que fica repetindo a mesma coisa. Santo, santo, Jesus é santo. Meu Deus, eu nem paro para escutar a música assim. Tem que ter letra. Além de uma boa melodia, tem que ter uma boa letra. Andrea Bocelli tem uma história bonita. Quando ele está começando a carreira dele, o tio dele, que o apoiou muito, chama um maestro muito famoso ali na Itália e diz para ele assim: fulano, seja sincero. O Bocelli já estava começando a cantar nos barzinhos por aí e tal, não é? Essa música erudita, muito bonita. O maestro muito conceituado. Qual é a sua opinião, diz o tio do Bocelli, do Andrea Bocelli, qual é a sua opinião sobre o meu sobrinho? Ele tem um potencial? O maestro olha e diz assim: ele não tem capacidade de nada, ele não vai ser ninguém na vida, ele não tem voz. E ele detona o rapaz. Ele detona o rapaz. Olha que interessante isso. Só que aquela fala, para ele ficou triste, chorou depois, mas ele usou aquela fala e disse assim: não, eu vou mostrar quem eu sou. Por isso que eu disse que toda oposição, mesmo aquela que é destrutiva, luciferiana, se nós tivermos a capacidade de lidar com a oposição, ela vem para nos destruir, mas você pode usá-la para lhe construir mais ainda. Ele usou aquela fala, aquele maestro, muito conceituado, e disse assim: não, então eu vou mostrar quem eu sou. E de fato ele mostrou quem ele é. O cara é um profissional, é um maestro, a opinião dele é muito importante. Não importa o que ele diz, importa o que eu sei, quem eu sou, aonde eu posso chegar. O problema é que as pessoas, elas permitem muito que as falas dos outros interfiram na sua vida. Aprenda desde cedo, inclusive ensine seus filhos a isso. De vez em quando eu sento minhas meninas e digo isso a elas: o que importa é o que Deus diz ao seu respeito e que seu pai e sua mãe estão dizendo. O que os outros dizem, quem quer que seja, pode até chegar alguém usando o nome de Deus, não dê bola. Tenha um propósito de vida. O problema é que as pessoas dizem: mas foi o pastor fulano de tal. Vai aqui, pastor fulano de tal. Foi o profeta tal que falou que manda ele lá não vou dizer para não complicar a coisa. Você entendeu, querido? Você não pode dar bola porque o outro está dizendo, supondo, falando. Em hipótese alguma, se você dá bola para isso, você nunca vai chegar a lugar algum. Esse homem, o Andrea Bocelli, é hoje o que ele é, porque ele teve a capacidade de lidar com a oposição, a começar de si. Olha a deficiência, olha a cegueira, desde criança, perdendo a visão ao ponto de ficar cego totalmente, com as suas inúmeras limitações. Olha aí, gente. Mesmo assim ele supera tudo isso. Aí chega a opinião de um cara que poderia dizer: vai firme, você tem potencial. O cara vem e detona ele. Ninguém nunca chega a algum lugar de honra, de vitória, se ele não aprender a lidar com as oposições. É por isso que o povo de Deus perece, gente. É por isso que às vezes pessoas na igreja, pessoas boas, de bom coração, até cheias do Espírito Santo, eles não avançam, eles não crescem, porque lhe falta isso. E como eu fico às vezes pensando, como o povo de Deus é inocente. Como o povo de Deus é inocente. Qualquer um chega em gambela, conversa, só porque usa uma Bíblia, só porque carrega o nome de Deus. Não seja inocente. Esses dias alguém me disse assim: pastor, os mormons chegaram lá em casa, queriam me dar um estudo, o que é que o senhor acha? Eu digo: você está brincando, né, irmão? Digo: não pode ser verdade. Nós temos aqui na escola de Lisa uma cadeira de 6 heresias, o senhor me dá conversa para mormon. Eu digo: não pode ser verdade, há 15 anos eu ensino isso. Não pode ser verdade. Esse dia me veio um outro: pastor, pois é, né? Eu tenho uma vizinha que é da Adventista e ela falou do sábado. Eu digo: não. Eu digo: não pode ser verdade, irmão, que você tem dúvida do sábado. Se Jesus é o Senhor do sábado, você está brincando, irmão. Às vezes eu fico pensando como é que tem irmão que com facilidade se engambela. Meu Deus do céu.
Nós não podemos ser inocentes, minha gente. Digam amém. Olha para o seu irmão, diga: não seja inocente. É o irmão Maurício, se o irmão Maurício me permite, o irmão Maurício me contou uma história um tempo desse, de alguém lá trocou o pastor, não foi? Trocou o pastor lá e cada pastor tem o seu jeito. Lá em Jaguarão, né? Não, aqui lá em Jaguarão, quando ele morava lá, quando servia lá. Cada pastor tem o seu jeito. Eu espero que um dia você tenha um pastor 1000 vezes melhor que eu. Mais amoroso, mais jeitoso, mais, né? A pastora diz: vida, eu digo: meu amor, eu sou assim. Eu sou filho de cangaceiro. Eu não sou filho de cangaceiro, não, tá, gente? Ela diz: tu tem que ser mais calmo. Eu digo: eu sou assim, vida. Eu sou tranquilo, mas eu sou assim. O que eu posso fazer? Né? Eu espero que você tenha um futuro, um pastor mais amoroso, cuidadoso. Mas eu sou assim, o que vamos fazer? E os pastores trocam, né? Você está me aguentando 15 anos. E a igreja lá trocou o pastor e veio um outro diferente, de um jeito de ser. E aí a irmã, uma das líderes da igreja, foi lá na casa do irmão Maurício. O Maurício recebeu ela muito bem, porque recebe qualquer pessoa bem. Mas olha só a ideia da irmã. Chegou e veio e disse: pois é, trocou o pastor. Olha a falinha mansa, né? Isso é um perigo, isso é uma posição não velada. Chegou, mudou o pastor, o outro era tão diferente, né? O outro era tão bom, tão calminho, tão assim, e esse é diferente, eu não estou me adaptando a ele. Vamos orar, irmão Maurício, sobre isso, quem sabe para Deus tirar ele, não é essa malandragem. Aí o Maurício ligou para a irmã: não, minha irmã, assim não, você entendeu? Veio com a fala de orar pelo pastor, mas a intenção era juntar um povo para tirar o pastor. Não era isso? Olha a malandragem. Meu irmão, não seja inocente, irmão. Nós não podemos ser inocentes. A intenção era tirar o pastor, juntar a gente. O irmão Maurício era da diretoria, era de confiança da igreja. Bom, se eu pego o irmão Maurício, eu peguei um líder de respeito. Você entendeu? Se ela entra na cabeça dele e ele diz: sabe o que é verdade? Vamos mesmo. Ele teria convencido mais gente e teria entrado em rebelião. Olha a confusão que daria. Deixa o homem lá. Deixa ele, Deus. Ela disse: não, minha irmã. Ele entendeu. Irmã, se a senhora quer orar, vamos orar. Mas fora disso, a porta da casa está aberta, me perdoe, mas eu não quero participar de nada. Sacou cedo, gente. Alguns irmãos na igreja às vezes são inocentes assim, para algumas coisas. Não seja inocente. Não é porque mete Deus no meio. Não é porque carrega uma Bíblia. Não é porque fala em oração. Fala em Deus. Que é de Deus, gente. Quantas pessoas são engambeladas por falsos profetas, pessoas que aparecem na cidade, aventureiros, para pegar o seu dinheiro. Nós aqui construímos a igreja, está escriturado em nome da igreja. No dia que eu for embora, fica aqui o bem da comunidade. Não está no meu nome, está no nome da igreja Evangelho para as Nações. Pensa nisso, querido. Qualquer aventureiro que apareça, alguns irmãos vão atrás. Não seja inocente, porque existe essa oposição que não é velada, mas ela existe. Diga misericórdia. Eu quero convidá-lo para Êxodo, capítulo 5, do 3 ao 4. Vamos lá, Êxodo, capítulo 5, segundo livro da Bíblia, do 3 ao 4. E eu estou caminhando para encerrar. Olha o que diz. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Sabe o que é isso? É Moisés pedindo para Faraó tirar o povo e oferecer sacrifício a Deus. Por 3 dias, sair e oferecer um propósito ao Senhor. Sabe o que o Faraó faz? Se opõe. Moisés começa a sua trajetória como libertador do povo hebreu, tendo a oposição de Faraó. Aprenda com Moisés. Para mim, o maior pastor da Bíblia é Moisés.
vivo hoje é Poyang-Shu. Poyang-Shu tem 1 milhão de membros. Moisés pastoreou 2. Mas Poyang-Shu termina o culto, pega o seu carro e vai para casa. Moisés terminava o culto e morava dentro da igreja praticamente. A tenda dele é do lado de todo mundo. Pense, 2 milhões de pessoas no deserto. Para mim, o maior pastor da Bíblia foi Moisés. E Moisés começa a sua vida tendo que ter habilidade para lidar com a oposição como libertador com Faraó. A história é longa. Um outro dia eu quero falar com mais calma com você sobre isso. Então veja, Moisés ele enfrenta a oposição de Faraó. Não foi tão simples tirar o povo do Egito. Não foi assim, ok, você viu a função. Aqui tem muitos transtornos, aqui tem 10 pragas, aqui tem muitas situações nessa trajetória. Agora vá comigo para Números, capítulo 12, do 1 ao 3. Por favor. Números, capítulo 12, do 1 ao 3. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Olhe para mim vocês. Depois que Moisés, ele passa toda a oposição, com Faraó, ele liberta o povo e está no Egito. Agora Moisés vai ter oposição da família. Olha que interessante. Por incrível que pareça, do seu irmão que é o sacerdote e da sua irmã que é a profetisa. Chega um momento que ambos ficam com inveja de Moisés e dizem: o que está havendo? O que Moisés decide, o que ele quer, ele decide e faz? Deus só fala com ele? Ah não, vamos lá. E aí sabe o que acontece? Ambos, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, vão se opor a ele. Mas Deus viu. Olhe para mim você. Aprenda essa frase. Toda oposição, Deus está vendo. Isso é uma coisa que você precisa saber. Deus está vendo a gente. Irmãos, uma coisa que eu creio é em Deus. Eu sou crente, gente. Eu creio na volta de Jesus. Eu creio na Bíblia. Eu sirvo a Deus há 45 anos. Vou fazer 46 agora em novembro. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus para mim é a verdade. Eu creio que Deus existe. Nunca tive conflito de fé de Deus. Eu creio na igreja. Eu creio no Evangelho. Eu creio num Deus que vê corações. Na sua justiça que não tarda. No seu olhar que está posto sobre nós. Há 45 anos eu tenho visto o mover de Deus sobre a minha vida e quem está na volta. Então aprenda uma coisa: Deus está vendo. Deus está vendo você. Tuas lágrimas lá no teu quarto de oração, lá no teu banheiro. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus vê o nosso pecado. A gente pode esconder das pessoas, mas de Deus não vê. Deus está vendo tua dor, teu sofrimento. Deus está vendo o nosso elogio, ser verdadeiro, ser mentiroso. Deus está vendo o nosso abraço, ser sincero ou mentiroso. Deus vê as nossas lágrimas, o pastor não vê, o marido não vê. A oração, o pastor não vê, o irmão não vê, mas Deus vê. Se tem uma coisa que Deus faz é ver. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Seus olhos não estão vedados para que não possa ver. E suas mãos não estão encolhidas para que não possa alcançar. Eu creio em Deus, queridos. Eu creio na sua palavra. Então nesta manhã, saia daqui com esta palavra no seu coração. Deus vê. Deus lhe vê. É certo que Ele lhe vê. Olha, chegou um momento então que ambos foram diante de Deus. Deus os convocou, os três. Convocou a Moisés, Arão e Miriam. A história é longa. Para encerrar, Deus disse que Ele tinha escolhido Moisés. E pronto. Porque Deus ama todo mundo. Mas Deus tem propósitos específicos para algumas pessoas. Deus ama a todos, mas com propósito diferente.
E o propósito de libertador era para Moisés, não para Miriam e não para Arão. Você me entende, queridos? Cada um no seu lugar, cada um deve assumir o seu lugar. Se o seu lugar é da assistência pastoral, o sirva com alegria. Não queira ser da recepção, porque lá na recepção tem gente treinada para ser da recepção. Você pode ocupar os dois lugares? Claro que pode, não tem problema. Claro, não tem problema. Mas às vezes a pessoa que quer o lugar simplesmente para ocupar, não para servir. Cada um deve saber o seu lugar. E Deus disse: eu escolhi Moisés. Sabe o que acontece? Sobre Arão, possivelmente Arão iria substituir Moisés. Ele não substitui Moisés. E Miriam ficou leprosa, como sinal da seriedade de Deus. Então isso é muito sério. Mas entenda que em casa, na própria família, Moisés, ele teve oposição. Agora, para mim encerrar, Números 16, do 1 a 3, por favor. Números 16, de 1 a 3. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, os filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Isso aqui, minha gente, é uma outra história, outro capítulo na história da vida de Moisés, nos seus 40 anos pastoreando no deserto. Além da oposição de Faraó, ele consegue vencer. A oposição da família, ele consegue vencer. E agora a oposição dos próprios líderes. Você imagina isso? Você imagina uma situação dessa? Imagina na própria igreja, 200 e poucos líderes na igreja, incitando a diretoria, incitando o pessoal contra Moisés, dizendo: você está acima da diretoria, Moisés, você está acima da assembleia. Você veja que não é fácil, queridos. A oposição, ela existe, ela está aí, para querer que a gente saia do propósito de Deus. Moisés, com a graça de Deus, consegue. Eu em um outro culto, eu quero seguir essa história, porque ela é muito importante para nós, para que você aprenda isso. Você sabe por quê? Porque tem gente com os dons parado, porque sofreram oposição. Uma pessoa, um tempo atrás, disse para mim assim: pastor, eu amava pregar, mas alguém chegou para mim e disse assim: você não sabe pregar nada, você não sabe de nada. Pastor, nunca mais preguei, enterrei o talento. O outro gostava de dançar, e alguém disse assim: você volta a tropeçar no altar quando dança, isso não é para ti. A pessoa nunca mais subiu no altar para dançar. Algumas pessoas têm um potencial para ser um empreendedor, não são, porque alguém chegou e disse assim: vai ser empregado, rapaz, vai assinar a tua carteira, tu não tem condições de administrar nem a tua vida, vai administrar uma empresa. E são pessoas que talvez tenham potencial. Eu estou ensinando essa pregação para dizer para você que em Deus a gente pode seguir adiante, mas as oposições vão existir. Nós é que temos que ter habilidade para superá-las e para vencê-las. E quando a gente vence, é certo que Deus está conosco. Digam amém. Se coloque em pé, por favor. Em outra ocasião, eu quero concluir, porque ainda quero falar de Neemias. E quero dizer para você que às vezes a oposição está dentro da sua casa, da sua família, da sua mente, do seu coração, lá no seu trabalho. Você não precisa estar buscando opositores, vendo quem está contra você, não. Você só precisa fazer o teu trabalho. Você só precisa seguir a sua vida. Você só precisa pensar bem. Você só precisa seguir adiante. A história de Neemias é uma história que vai fechar com essa pregação, e aí nós vamos dizer os mecanismos para vencer as oposições. Eu quero orar com você. Eu quero orar porque você tem sonhos, porque você tem projetos,
Quem sabe você poderia ser um grande líder nessa igreja, mas alguém chegou e disse para você assim: você tem condição só de ser liderado, não é para você ser um líder. Quem sabe você é uma pessoa que sonha em montar algum negócio. Alguém diz: você, quem sabe você quer montar um restaurante. Alguém diz: a tua comida é péssima, como é que tu vai montar um restaurante? Não é? Meu Deus, a comida é péssima. Mas quem sabe você tem uma habilidade para gerir. E você, quem sabe, engavetou sonhos. Alguém diz: você pode ser um médico, um advogado, um psicólogo, um dentista, um pintor, um construtor. E alguém chegou e disse assim: você? Você não sabe de nada. E por causa disso, você engavetou teus projetos, teus sonhos, porque uma oposição lhe barrou, lhe travou. Nesta manhã eu quero que você possa calcar a sua esperança, a sua fé em Deus. Pedir que Deus lhe dê habilidades, inteligência, sabedoria, para que você possa vencer e ter a capacidade de superar as oposições. E quando você tiver, a sua vida vai ser uma vida de êxito. E essa é a vida que Deus tem para você, que Deus quer para você. Deixa eu orar com você. Espírito de Deus, nesta manhã eu quero orar com a tua igreja, Pai. Porque às vezes nós somos muito inocentes, meninos às vezes inclusive, Senhor, no aspecto emocional e desse mundo. Esse mundo que está aí fora, Senhor, e quer nos deglutir, quer nos engolir. Não só aí fora, mas no meio cristão, dentro da própria igreja, Senhor. E às vezes nós ficamos decepcionados com falas, com levantes, com oposições, e nós paramos, e nós desistimos, e nós não fazemos tua obra. E não é isso, Pai, que só tem para nós. O Senhor para nós tem projetos nobres, tem sonhos, nos quer levar para muito mais além da onde nós estamos hoje, Senhor. Aqui tem gente com grande potencial, serem pessoas de êxito, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Toma nas tuas mãos, Pai, que essa pessoa possa ser bem-sucedida, vencer, que essa pessoa possa ter a sabedoria do Senhor para superar as oposições, a começar de si mesmo, e ver que no Senhor ela pode todas as coisas. Ser como essa pessoa, lhe abençoe grandemente. Essa é a minha oração, em nome do Senhor, que assim seja. Amém.